Pois é, Jair Bolsonaro voltou hoje à PF para dar explicações sobre o envolvimento nos atos terroristas do 8 de janeiro. Particularmente, estava em questão um vídeo postado pelo ex-presidente em suas redes com fake news sobre o sistema eleitoral. Em bom português, era choradeira de derrotado inconformado com a derrota para Lula. Esse vídeo com fake news foi postado 3 dias após o 8 de janeiro. Bolsonaro fraquejou e botou a culpa nos remédios. E com isso levou a expressão #FoiMal-Tava-Doidão ao primeiro lugar entre os mais comentados das redes sociais. O senador Alessandro Vieira resumiu: "Foi mal, tava doidão" é a tese de defesa. O jornalista Leonardo Sakamoto lembrou que a defesa covarde de Bolsonaro foi a maneira de o pai proteger o filho Carlos. O vídeo golpista no Facebook de Bolsonaro foi avaliado por aliados como um erro de Carluxo, que controla as redes do pai. Agora, para proteger o filho e a si mesmo, o ex-presidente teve que se sujeitar a um "foi mal, tava doidão" em depoimento à PF. Guilherme Boulos, com bom humor, fez um teste de múltipla escolha. Qual desculpa esfarrapada colaria melhor que "foi sem querer"? 1. Foi hacker. 2. Foi mal, tava doidão. 3. Foi esquerdista infiltrado. O perfil debocheria, como não poderia ser diferente, foi debochado. Eleitor diz que 4 anos de mandato de Bolsonaro foi sem querer. Foi mal, tava doidão. E completou a postagem anexando uma foto. Confira. Um dos principais advogados do país, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, viu como sendo de altíssima periculosidade a linha adotada pela defesa de Bolsonaro. Para Cacai, o argumento pode levar a uma revisão de todas as decisões de Bolsonaro. Sem nenhuma crítica à linha adotada pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, assumindo a completa condição do ex-presidente por não estar no gozo pleno de suas faculdades mentais, em não poder assumir os seus atos quando assinou suas mensagens postadas em momento crítico da história recente, ressalto que esta é uma defesa de altíssima periculosidade. O ex-presidente da República quer se eximir da responsabilidade do que assinou. Vulgar, banal. Seria importante fazer uma comissão para analisar todas as decisões do ex-presidente. Talvez essa investigação pudesse chegar à conclusão óbvia: ou o Bolsonaro é um inepto, ou um bandido, ou só um idiota. No Congresso Nacional, o deputado federal Rogério Correia, do PT Mineiro, fez um bom resumo dessa situação toda. Confira. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez hoje um depoimento na Polícia Federal. Ele está denunciado como autor intelectual dos atos golpistas que quebraram a Câmara, o Senado, o Palácio e quebraram também o Supremo Tribunal Federal. Então ele é denunciado como autor intelectual. Acho muito para ele falar em autor intelectual. Cabe mais a ele mandante, porque o intelecto eu não sei se merece esse nome. Mas é denunciado, portanto, como mandante dos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora a defesa dele disse que ele compartilhou aquele vídeo que mandava quebrar tudo, ir presença lá no 8 de janeiro, porque ele tinha tomado remédio, estava sob efeito de remédio, estava dopado de remédio. Deve ter sido cloroquina, porque ele receitou tanta cloroquina para matar o povo brasileiro, que deve ter sido este o remédio que ele receitou. Agora, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a dona Michele, ela se esqueceu que havia recebido um estojo de joia em suas mãos de 5 milhões de reais, ela esqueceu. Dona Michele, portanto, parece estar com amnésia. A família Bolsonaro está precisando de médico. Não sei se é efeito de cloroquina ou qual remédio são esses que dão amnésia e dão também ao presidente o ato de divulgar e compartilhar vídeos que depois ele se arrepende e apaga. Estão precisando de médico. Tomara que a médica seja Jandira. Às vezes ela pode ajudar a família de Jair Bolsonaro. Mas o fato, pessoal, é o seguinte: 8 de janeiro foi parte de um processo de golpe. E não adianta narrativas esquisitas, estranhas e absurdas de quem foi vítima virar o culpado dos atos golpistas e do vandalismo. Quem foi vítima desse processo foi o presidente Lula, que ganhou as eleições. E eles tentaram derrubá-lo através de um golpe que, eu repito, foi um processo.
desde a reunião com embaixadores, onde ele dizia que as urnas nada valiam, desde a época que antes das eleições diziam que iam fazer um golpe no Brasil com cabe 2 soldados no Supremo Tribunal Federal e vários outros acontecimentos que dão esse processo golpista em curso no país. Não adianta, portanto, uma narrativa de dizer agora que haviam lá infiltrados, que haviam pessoas de dentro do governo que eles queriam golpear, que foram os responsáveis por isso. Essa narrativa pode ganhar likes aí na internet, essa narrativa pode ganhar incautos, pode fazer algum gado acreditar, mas essa narrativa não cola. É como a narrativa da Terra plana. Podem fazer a narrativa da Terra plana. Goebbels, na Alemanha, dizia que 1000 vezes falando uma mentira, ela se transformava em verdade. Mas nem assim a Terra será plana, a Terra continuará redonda. Então não adianta as mentiras e as narrativas mentirosas. O 8 de janeiro, não adianta a narrativa de que a culpa foi de quem estava ali prejudicado e que eles queriam golpear. Portanto, não é culpa do Lula e muito menos da democracia brasileira, que estas sim estavam elas vitimadas. Quem é o vilão da história disso? E o autor intelectual é que está agora o Supremo Tribunal Federal investigando, a Polícia Federal investigando e agora a CPMI investigará. Eu fui autor de um requerimento no início dessa legislatura, ainda no dia 9 de janeiro, junto com Joséildo, que está aqui, Natália Bonavides, que propunhamos já essa CPMI. O governo achou por bem efetivar um processo de debate daquilo que era aqui para a Câmara, fundamental para governar durante os seus 100 dias. E preferiu, portanto, exercer este papel. Mas hoje, já que a oposição quer ela própria dar um tiro no pé, não somos nós que vamos evitar que a oposição puxe o gatilho. Está vindo aí a CPMI e a família Bolsonaro, sobre efeito de cloroquina, o presidente e a primeira-dama com amnésia, a família ficará em mais apuro.